Sejam muito bem-vindos ao A2Cast. Bom, se vai ser esse nome... É um bom nome? É por isso que a gente não faz as coisas em casal. Porque já começa interrompendo. Pode seguir, vai. Nós resolvemos começar a falar sobre as coisas que a gente aprendeu como casal, como pessoa no individual, experiências, qual é a nossa jornada até aqui, no intuito de compartilhar, contribuir e servir. Porque eu acredito que outras pessoas possam se inspirar através da nossa história. Então, o objetivo desse rolê todo, a partir de agora, é mostrar um pouquinho de como é a nossa vida, dos bastidores dos bastidores. Bastidores. Contar um pouquinho da nossa jornada, o que a gente aprendeu, o que a gente está aprendendo, né? Porque a vida é uma constante evolução. E trazer pra vocês de uma maneira descontraída, do nosso jeitinho, mas também sempre aprofundando e mostrando tudo que a gente aprendeu, certo? Nosso papo de almoço. Papo de almoço. Literalmente nosso papo de almoço, porque a gente tem várias e várias conversas no almoço que a gente gostaria que mais pessoas ouvissem, né? Porque faz sentido pra gente, pode ser que faça sentido pra outras pessoas. É porque no almoço que a gente define muita coisa da nossa vida. Quando a gente para pra almoçar, onde a gente começa a olhar o que tá faltando, decidir, a gente começa a tomar as decisões no almoço. Por isso que é papo de almoço. Por onde a gente pode começar? Do começo. Do começo? Do começo. Do começo. Como que você entrou no marketing? Não, esse começo é chato. Qual começo? Começo da nossa vida juntos. Ah, tá, quando a gente nasceu. Porque até da nossa vida juntos. Juntos. Renan e Daphne. Daphne e Renan. Você me mandando mensagem, me paquerando. Eu paquerei ele. Paquerar? Quem usa paquerar? Ainda usa paquerar hoje? Eu te paquero todos os dias, meu bem. Mas é sério, gente. Em 2018, eu vi uma gracinha no Instagram de kimono, assim, encostado na janelinha da Blaster. E eu falei, esse é bonitinho. Tudo no divertido, né? Janelinha, bonitinho. Ele implica com isso, mas Gracinha. enfim, esse não é o objetivo. Vi lá o seu post na Blaster, todo suado, assim, pá, de kimono. Eu falei, gostei. E aí eu comecei a curtir as coisas dele. Mas ele não me deu bola. Não é que eu não dei bola. Não, deu bola não. Não é que eu não dei bola. Eu olhava lá o seu perfil, mas você era muito nova. Tinha cara de muito nova, tipo, uma cara de, sei lá, tipo, menininha ainda. E eu tinha sabe? 16 anos. Era novinha. Até que um dia eu criei coragem e mandei uma caixinha pra ele de perguntas, né? Eu respondi uma caixinha de perguntas e adivinha o que ele fez? Isso aí, me ignorou. Foi um encontro moderno, né? Tipo, a gente se conheceu numa caixinha de pergunta. Ela me paquerou numa caixinha Geração de pergunta. Z. Essa é a geração Z. Eu mandei pra ele uma gracinha e ele não me respondeu. Não, eu olhei o perfil, aí eu falei, tá, é uma menininha. É uma menininha. Depois eu que falo no diminutivo. Não, mas aí depois disso eu entrei em contato, mandei ali mensagem. Entrei em contato, mandei mensagem. Prospectou o lead. Eu mandei mensagem, dei um bom dia, fui conversando ali com ela. E eu falei, onde você está? Ela falou, na escola. Eu falei, pois bem, vou aí te Terceirão. ver. Vou aí te ver. E o que ela fez? Me ignorou. Sim, Me ignorou. porque eu estava no terceiro ano do ensino médio, com o cabelo aqui em cima, de moletom e crocs e meia. Eu ia explotar o menino. Mas eu ia de bicicleta e chinelo te ver também. Não. Enfim, aí eu ignorei ele, fui responder quando eu já tinha chegado em casa. Eu vi que o primeiro bolo que eu tomei. E aí não demorou Mas muito depois a gente conseguiu marcar, deu certo. A gente se encontrou em um final de semana. E depois disso a gente nunca mais parou de se ver. tempo. Isso, a primeira vez que a gente se encontrou, que a gente paquerou presencialmente, foi dia 25 de agosto De 2018. de 2018. O primeiro beijinho que teve ali, a primeira química. E ela se apaixonou. Ele também. E aí, a partir disso, a gente ficou... Todos os dias até a mudança pra Poços de Caldas. Pois é. Não, mas calma, que aí, do dia 25, a gente começou lá a se encontrar, se curtir, se gostar. Não, essa parte não precisa E aí, falar. no dia 5 de outubro de 2018, eu pedi ele em namoro. Não Ai, façam não. isso, meninas. Não façam isso. Mas aí, depois a gente pode Sem explicar mais nexo. sobre isso, né? Eu ia pedir ela em namoro na virada do ano. Tá tudo planejado, ia comprar aliança, tava pesquisando aliança. Organizei o encontro, aonde que a gente ia passar a virada de ano, ia fazer um pedido surpresa.
E aí no meio do processo ela quer namorar comigo? Na rua, Na rua, na frente de casa. à noite, debaixo de uma árvore. E eu lá com tudo planejado, vamos fazer, porque eu sou estrategista, né? Então tudo planejado. Vamos fazer assim, eu vou levar ela pra tal lugar, aí eu entrego a aliança, eu ajoelho, peço ela em namoro. Aí debaixo da árvore, à noite, meia-noite, ela veio, quer namorar comigo? Só Mas, que eu falei, não. Agora não, hein? mas tem um ponto importante que eu aprendo dessa lição e que pra mim é o que há. Não foi certo, não aconselho meninas vocês a pedirem o digníssimo de vocês em namoro. Depois a gente pode falar mais sobre isso, sobre as energias feminina e masculina, que foi uma coisa que a gente aprendeu. Mas se eu não tivesse pedido ele em namoro, a gente não estaria junto hoje. Porque ele queria... Estaria assim. Não, ele queria me pedir em namoro em dezembro de 2018. Só que, em dezembro de 2018 também, ele recebeu a notícia que ele ia morar numa casa de atleta. Sim. E você acha que eu, no auge da minha juventudezinha, ia aceitar um pedido de namoro sabendo que eu não ia namorar pertinho? Sim. Não! Fora Sim. que a minha mãe, no mesmo ano também, no mesmo período ali, acho que foi em novembro ou setembro, por aí, a minha mãe também se mudou. Ou seja, eu ia ficar sozinha de tudo. Eu não ia aceitar, meu amigo. Não ia aceitar. Eu ia Não chegar ia com aceitar. encanto, todo organizado, uns petiscos ali, umas comidas. Um amendoim verde. Amendoim verde. Não, eu com certeza não ia aceitar. Não, mas foi bom da forma que foi. Poderia ser diferente? Poderia. Eu podia ter feito meu pedido, ia ser mais bonito. Sim, Mas deu certo. sim. E aí, continuando a história, começamos a namorar dia 5 de outubro de 2018. E aí, em novembro, a minha mãe foi embora de Paulínia para Santa Catarina, Itajaí, onde ela mora hoje. E aí eu fiquei com os meus avós porque eu precisava terminar o ensino médio, técnico, e porque eu tinha conhecido o Renan. Só que aí em dezembro o bonitinho fala e vira assim, vou viver minha vida de atleta. É porque eu já treinava jiu-jitsu há um tempo. E eu me planejava pra esse momento há 1 ano e meio, mais ou menos, que eu trabalhava, eu guardava meu dinheiro pra quando eu tivesse a oportunidade de seguir uma vida como atleta de jiu-jitsu, eu tava pronto. Só que no meio do percurso, apareceu uma Daphne Heloísa no meio da minha vida. Só que eu já tinha todo o plano ali, tava tudo certo pra ir, consegui a oportunidade que eu precisava e fui pra seguir a vida de atleta. Só que a gente passou 1 ano e meio, mais ou menos, namorando à distância. A gente se encontrava a cada 3 meses, 2 meses. Um final de semana a cada 2, 3 meses. Um final de semana a cada 2, 3 meses. Só que aí deu a pandemia, tudo fechou, jiu-jitsu acabou os campeonatos, a academia teve que fechar. E aí eu voltei pra nossa cidade, a gente morou um tempo junto, né? Mais ou Foi menos. morar junto, É. assim. Tipo, a gente se via com frequência porque era na pandemia, não podia sair de casa, então a gente acabava que ficava mais tempo junto. Mas eu ainda morava com a minha avó. E aí nesse tempo que eu comecei a estudar sobre marketing e decidi que a gente estava pronto pra morar sozinho. Antes da gente chegar nessa história do morar sozinhos juntos, a gente namorou de fato 1 ano e meio à distância. E hoje eu não sei como a gente conseguiu fazer isso, se vendo uma vez a cada 2, 3 meses, porque imagina os dois jovenzinhos, as minhas amigas todas indo pro carnaval, pra balada, pra rodeio, e eu ficava em casa, porque Então eu falava... você queria ir pra carnaval, balada e rodeio. Sim, com você. Na época, hoje não, pelo amor de Deus, mas na época sim. E a mesma coisa ele lá, porque os amigos dele saíam, tinham, né, uma vida lá e ele também não ia. Foi muito difícil, mas eu vejo hoje que, tipo, isso trouxe uma maturidade pra gente gigantesca, pra gente dar tão certo juntos, presencialmente, morando junto. Presencialmente, A gente namorou EAD. A gente namorou EAD. Mas por quê? O Renan, só uma parênteses, ele não sabia fazer nada de casa. Tipo, Não, nada de sabia, casa, sabia. nada de Eu casa. fazia um ovo, passava vassoura. Passava vassoura. Era isso. Não é varrer a casa, é passar a vassoura. Passava vassoura, fazia um ovo. Mas ele não sabia muito das coisas de casa. E eu também, assim, sabia, né? Mas não da maneira que é hoje. E com a ida dele pra casa do atleta, acabou que ele aprendeu a fazer arroz, ele aprendeu a se virar sozinho, aprendeu Eu a se aprendi cuidar. a ser homem, cuidar da vida, Isso, ter lavar disciplina. uma roupa, acordar, lavar o próprio kimono, né? No caso, lavar o próprio kimono, acordar, arrumar a cama. Sim. Aí eu tinha umas frescuras assim de, eu não como frango com osso. Aí chega lá, tem 15 atletas na casa. Aí é seu dia de fazer comida.
E qual que é a comida? Frango, frango inteiro. Aí vai lá e faz o frango inteiro pra todo mundo. Aí os mais graduados pegam os pedaços melhores. Eu era faixa azul, corraia. Aí faixa preta, faixa marrom, vai tudo pegando os pedaços melhor. Aí só sobra o osso. Aí eu vou chegar lá e vai falar, não, eu não como osso. Não, pô, tem que comer. Sim. Aí então perdi algumas frescuras que eu tinha ali, Exato. aprendi a cozinhar, aprendi a lavar minha roupa, cuidar das minhas coisas. E aí foi bom, foi bom. Sim, sim. Então, foi um período muito difícil. Inclusive tem uma história engraçada, que foi o arroz que eu fiz pra 20 pessoas numa panelada assim. E o arroz ele ficou massa, papado E duro. embaixo e duro em cima. Eu como isso? Como que o arroz fica papado e duro em cima? Mas tivemos Tadinho que dos seus comer. amigos. Tivemos que Tadinho comer. dos Todo mundo, amigos. a gente era unido nisso. Comeram mesmo assim. Unidos do desespero. Eles falavam, tipo, se jogar na parede dá pra rebocar. Mas tava comendo, né? E então, realmente uma fase muito difícil, né? Mas hoje a gente vê que, cara, pra gente foi essencial pra gente ter o nível de maturidade que a gente tem hoje e pra estar conquistando as coisas que a gente tem hoje. Porque vai fazer 7 anos agora em outubro que a gente tá junto, inclusive vamos casar. E a gente só tá junto, assim, eu acho que numa proporção de grandeza das coisas que a gente tá conquistando e fazendo, muito por conta desse período. Eu vejo que, que ali a gente aprendeu muita coisa depois, mas ali foi o pontapé inicial da gente realmente, tipo... Eu acho que foi bom pra gente decidir que íamos seguir juntos. Exatamente. Independente de qualquer coisa, íamos estar juntos. Porque, Renan foi viver numa casa de atleta. Pensa que foi bonitinho, tipo High School Musical? Não foi, não. Era, tipo, vender o almoço pra comer na janta, literalmente. Ele tem, né, a história dele. Eu me orgulho de falar, mas ele não gosta muito de falar disso. Que ele foi pra Europa vendendo amendoim no semáforo. Ah, foi. É porque a Daphne já trabalhava na época. E aí, E ganhava bem, tá? Ganhava muito e bem. lá não tinha como a gente trabalhar e treinar ao mesmo tempo. Então a gente tinha que se virar ali pra conseguir levantar uma grana pra poder competir. O campeonato europeu é lá em Portugal, então tinha que levantar uma boa grana pra poder competir lá fora. E a gente tinha alguns meios ali. A Brígida, que tá lá em Dubai hoje, Inclusive, Brígida, seu amendoim é muito bom. fazia amendoins bons pra caramba e a gente descia no semáforo pra vender e assim a gente conseguia ir pra Europa, lutar o campeonato europeu. Então não foi, tipo, mamão com açúcar. Foi difícil. E pra mim, era difícil que, primeiro, que a minha mãe, que eu fui muito apegada com ela sempre, não tava próximo. E o Renan, que era a pessoa que, tipo, porra, tinha me mostrado uma vida totalmente diferente, coisas diferentes, tinha ido embora. E aí eu ver ele nesse sofrimento, digamos assim, me doía muito em saber que, tipo, a gente não tinha um futuro certo, né? Porque eu acho que o que mais a gente conversava dessa sua carreira de atleta é porque a gente não tinha uma projeção de futuro, de tipo, quando que a gente vai casar? Quando que a gente vai ter nossa casa? Quando a gente vai ter nosso carro? Quando a gente vai ter nossas coisas? A gente não conseguia ter essa projeção. E foi bom porque a ideia era... Eu tenho um pouco dessa veia empreendedora, então eu fazia jiu-jitsu mais nessa pegada de tipo, eu controlo o resultado. Eu consigo controlar ali o que vai acontecer. Então, acabava que depois, quando eu comecei a trabalhar com marketing, eu ainda tinha um pouco dessas duas coisas. Tipo, eu podia trabalhar e treinar, tinha esse controle, e eu conseguia ter uma certa previsibilidade de conquistas, de coisas que a gente poderia conquistar juntos. Porque agora estava atrelado as duas coisas. Tipo, eu conseguia trabalhar, conseguia treinar, e ainda conseguia ter uma visão assim, de futuro pra gente, né? Então, isso mudou bastante. Sim. E aí, tudo fechou. O Renan voltou pra nossa cidade natal. Pra Paulínia. E nessa época eu tava morando com a minha avó e o Renan começou a morar com o pai dele, que era na esquina da casa da minha avó. Então eu basicamente fazia tudo que eu tinha que fazer da minha avó e ia lá pra casa do pai dele com ele pra ficar com ele. E a gente ficou assim por um tempo, né? Acho que foi uns 8 meses, mais ou menos. Foi. Só que foi 8 meses que a gente fazia meio que de tudo, né? Porque aos poucos ia voltando. Tipo, tinha hora que podia sair, tinha hora que não podia sair. Aí quando podia sair, eu ia fazendo. Aproveitava, E aí depois, acho que 2021, mais ou menos, que aí a Daphne voltou a trabalhar. Eu ia fazer algumas entregas, a gente foi trabalhar na pastelaria. E eu já tava estudando sobre as partes do que a gente faz hoje, né? Da nossa empresa hoje. Então eu já tava estudando um pouco sobre isso. Peguei esse período da pandemia pra realmente estudar algo novo, pra tipo, ter uma profissão dali pra frente, ter um trabalho, abrir uma empresa dali pra frente, sabe? Sim. Eu tinha um notebook
que era tipo um tablet, só que tinha um tecladinho assim, e era touch. Não era um tablet, era um laptop. É, Tipo, era assim, ó. que foi minha mãe que comprou pra mim ainda na época que eu morava com ela. E aí, tava na pandemia, eu tinha meu trabalho CLT lá bonitinho, ganhava bem, tava tudo certo. E tava recebendo pra ficar em casa, então eu tava tranquilinha. Só que, tipo, na minha cabeça, eu não me toquei que, tipo, o Renan iria começar a pensar em alguma coisa pra fazer da vida dele. Tipo, porque tá tudo parado no jiu-jitsu, o que vai fazer? E aí ele pegou esse computador, esse notebook, e, tipo, começou a fazer umas coisas assim. Aí era ele no cantinho lá da sala da casa do pai dele, numa mesinha, aquelas mesinhas de bar, da Brahma, sabe? Numa cadeirinha vermelha e lá, no cantinho dele trabalhando. Depois a gente pode procurar uma foto pra colocar no vídeo. E eu nunca me toquei do que ele tava fazendo. Tipo, pra mim, agora eu não me recordo de, tipo, nossa, eu vi... Não, eu sabia que ele tava fazendo alguma coisa, mas eu nunca pensei, ele tá estudando marketing. Não. E aí acho que é interessante você falar o que você começou a estudar. Nem eu sabia que era marketing, assim, tipo, não tinha essa noção do que era marketing. Eu lembro que eu tava na pastelaria, recebi um formulário. Fala sobre a pastelaria, antes de você falar sobre o marketing. Mas qual parte? Que você fritou pastel, pô. Não, sim. De atleta, foi pra fritar pastel. Fritar pastel, é foda. Mas é porque na pandemia, tipo, não tinha muita coisa que dava pra ser feito, porque não tinha empresa aberta, então não tinha como mandar currículo. E eu precisava ter alguma renda. Então, na época eu lembro que abriu a pastelaria lá perto de casa e aí eu arrumei trabalho lá. Só que eu passava assim o final de semana lá fritando pastel, e aí nas horas vagas eu olhava, tipo, o que dava pra eu trabalhar. E aí nessa eu recebi um formulário, aplicação de alguma coisa que parecia fazer sentido, e eu fui lá, apliquei. Aí eu até contei pra você, né, o dia que eu voltei lá da pastelaria. Eu falei, eu fiz uma aplicação, eu não sei o que é, mas se der certo eu vou sair da pastelaria. Tipo assim, sair da pastelaria é uma baita decisão. E era R$800 pro final de semana, né? Era 800, não, pro final de semana não, R$800 no mês. Porra! Era R$800 no mês. R$800 no mês. E aí, tipo, era uma decisão... Nossa, pera, e ele chegava fedendo pastel, viu? Era tipo assim, preenchi um formulário, e se isso daqui der certo, eu vou sair da pastelaria. E, tipo, vou parar de ganhar R$800 por mês e vou dedicar nisso daqui. E aí me chamaram, eu trabalhei lá, conversar, eu tô estudando sobre o negócio aqui, e eu preciso que você saiba que se der certo eu vou sair da pastelaria. E tipo, pra mim era um terror, assim. E tipo, o dono da pastelaria querendo já te registrar. E aí ele falou, não, o dono da pastelaria, tipo, ele falando, esse negócio de internet aí não funciona, para com isso daí não dá futuro. E eu falei, não, eu acredito e tal. Aí, beleza, chamaram pra trabalhar nesse lançamento. E aí eu lembro que eu tava lá nessa mesa de bar, trabalhando lá, era durante a semana. E aí, das 9 às 10, ia ter uma abertura de carrinho, que eu não sabia o que era ainda, mas já tava lá atuando, eu sei que tinha que responder os grupos e tal, tinha que mandar ali as mensagens. Aí abriu o tal do carrinho. 9 às 10, né? O supervisor passou lá na sala, falou, galera, tá indo muito bem. Vamos lá, tá dando tudo certo, batemos 1 milhão. Eu falei, o quê? 1 milhão de quê? O que é 1 milhão? Tipo, o que é isso? O que ele tá querendo dizer? Aí, meio assim, avoado, fui lá e continuei trabalhando, né? Continuei fazendo. Eu não sei o que eles estão fazendo, eu não sei o que é isso daqui, mas eu vou aprender a fazer esse negócio. Eu quero ser o dono de uma empresa que faz isso. E aí eu lembro que fechou aquele lançamento, eu era um operador de grupo, então eu ganhava uma porcentagem das vendas que eu fazia. E aí naquela semana que eu tinha trabalhado 4 dias, eu ganhei R$1.300. E aí eu falei, pronto. Eu trabalhei 30 dias pra ganhar R$800 na pastelaria. Daí eu trabalhei 4 dias e fiz 1.300. Eu virei pra Daphne e falei, vamos se mudar. Vamos morar sozinho. Vamos pagar o aluguel, que agora eu tô podendo. E eu falei, porque você fez uma matemática, né? Falou, eu tenho R$1.300, sei lá, R$1.200, já dá pra pagar o aluguel. E você não pensou no resto. Foi, tipo assim, tinha mercado, água, luz, vida, né? Tipo, tinha que comprar as coisas. Nossa. E eu falei, não, mas deixa comigo, confia. Ela, não, vamos se preparar mais, vamos começar a guardar um dinheiro. E comprou uma moto ainda no meio disso. Aí a gente começou a guardar, acho que R$200, né? Aí foi indo, até que a gente se mudou em 2021. Maio de 2021 a gente se mudou e foi morar num apartamento, 1.300 de aluguel. E aí eu lembro que no dia da mudança, a gente tava terminando de levar as últimas coisas. Não foi no dia da mudança, não.
já tinha se a mudado. gente se mudou e aí tava tudo belezinha. Já tava voltando a trabalhar, a clínica abriu. Aí você tava trabalhando como operação de grupo e aí tinha fechado o contrato com a Level lá pra gestão Eu de fechei tráfego. um contrato de R$ 1.000. Foi isso. R$ 1.000. Eu fechei um contrato de R$ 1.000, aí tinham esses lançamentos, que eu ganhava esses 1.300, mas era pontual. Era pontual. E aí eu fechei um contrato fixo de R$ 1.000. A hora que eu fechei o contrato fixo, eu falei, mudamos. Uhum. Aí a gente mudou. Isso, aí tava tudo bem. Até então, você começando na parte de gestão de tráfego, fazendo operação de grupo pontualmente e eu na clínica. Sim. Na segunda semana, não foi, tipo, primeira semana que a gente se mudou, a gente sofreu um acidente de moto. Um cachorro entrou na frente da moto. Não foi acidente. A gente tava voltando. Acidente de moto. A gente conversando, tipo, a 20 por hora. 20 por hora de moto. E aí, conversando na moto, tipo, sei lá, acho que a gente tava falando das coisas que a gente ia arrumar na casa. Aí, do nada, um cachorro pula na frente do pneu da moto, a gente caiu, ralou mas tudo. tava 20 por hora, mas parecia que a gente tava apostando corrida. Mas que a gente aí se machucou. ralou o joelho, ralou o braço. Só que ficou, como a gente ralou a mão, o pé e os joelhos, a gente ficou meio que, tipo, não dava pra fazer nada. Aí até que a minha sogra foi lá pra ajudar a gente. E aí, nesse tempo aí que não dava pra fazer nada, eu não tava conseguindo gerar resultado ali pro contrato que eu tinha fechado, e aí fechou o contrato. Isso, e aí eu acho que aí que foi o nosso primeiro soco no estômago. Porque aí fechou o contrato e aí, tipo, tinha as contas que a gente tinha acabado de assumir, porque além de mudar, a gente tinha comprado todos os móveis também, E tava parcelado. pagando a moto. Tava pagando a moto, os móveis e o aluguel. E aí, do nada, tipo, acabou o contrato, que era a minha segurança que eu tinha falado de, tipo, vamos se mudar. E na época o meu salário tava em 2.300, 2 e pouco, alguma coisa assim. Que era o total das contas também. E aí, tipo, tava tudo muito certinho. Eu não sei. Hoje eu Era não tão sei certinho como que não tinha como a gente sair pra comer um amendoim. Não tinha, tipo, vamos em tal lugar comer uma porção de batata. Não Tanto dava. é que a gente ficou, eu acho que 1 ano meio que num modo caverna forçado. Foi de, 6 tipo... meses, porque isso foi em maio. Verdade. Aí a gente se mudou 25 de maio. Aí junho, na primeira semana de junho aconteceu isso. Aí junho a gente ficou bem ferrado, tipo, tava tudo quebrado. Minha sogra me ajudava a tomar banho, pra vocês terem uma noção. Aí julho, eu comecei a estudar sobre... Não estudar, mas tipo, eu comecei a falar, olhar pra aquele lançamento que eu fazia pontual, que eu não sei nem se eu podia falar isso, mas eu copiava tudo que eles faziam, tipo, eu ficava lá operando no grupo, mas eles mandavam mensagem, eu falava, eles mandam mensagem tal horário. Aí lá eu anotava. Todo o cronograma. Eles mandam mensagem tal hora. Tipo, 9 horas vocês têm que trocar o título do grupo. 9 horas trocar o título do grupo. Porque, tipo, eu não sabia que tinha curso, coisa assim, eu ia aprendendo com o que eu tava fazendo ali. Aí eu tomei a decisão, eu falei, bom, eles fazem isso, eu tenho tudo anotado de como eles fazem, eu vou fazer também. Aí eu comecei a estudar sobre essa parte. Sobre o lançamento. E eu continuava ali no meu trabalho em CLT. É isso. Aí passou 3 meses estudando ali, bitolado, com modo E caverna. aí eu que tava provendo a casa nessa época. Porque não tinha renda, né? Eu tava provendo a casa nessa época. E aí deu junho. O que você ia falar? Aí eu lembrei que você aparece com uma mentoria de R$20 mil. Não era isso não. Era um curso de 3 mil. Primeiro curso, mas depois foi a mentoria. Não, mas tem um contexto. Tipo, eu estudei ali junho, julho e agosto. E aí eu entendi como que funcionava. Só que eu tentei fazer... Lembra que eu fechei um cliente, tentei fazer e a gente fez o nosso primeiro lançamento. Que foi o cara da pós-graduação. Não, do... De inglês, oratória. De e aí eu oratória, vendi R$700. R$700. 50% pra eles, 50% pra mim. 3 meses de preparo. Aí apareceu o curso, que tinha lá o passo a passo e tal, um desafio. Aí eu assisti a live, me comovi, falei, não, isso daqui é pra mim. Aí ela tava do lado, jantando, eu aqui de fone, assistindo o evento. Aí fui lá pedir um cartão emprestado, que a gente não tinha cartão. Aí passei o cartão quietinho, que eu já não tinha renda e não tinha cartão. Ela tava pagando as coisas, eu falei, vou passar aqui quietinho, que aí eu dou a vida, dou o sangue pra fazer acontecer, ela não vai nem perceber. Aí eu passei o curso e aí tinha um desafio lá, que tipo, 3 meses tinha que fazer um lançamento. Que teria o acompanhamento, né? Em 3 meses a gente tinha que fazer um lançamento. E aí eu dei tanto sangue naquilo ali que em 3 meses eu fiz 3 lançamentos. E aí os 3 lançamentos tinham vendido R$10 mil
Um vendeu 6 mil, outro 10 mil e outro 7 mil. Eu sei que no final eu ganhei ali, acho que uns 4 mil, 5 mil reais mais ou menos. E aí de agosto, novembro, isso foi em agosto. Setembro eu entrei. Aí fiz o lançamento. Setembro, outubro, novembro. Aí dezembro a gente já tava, tipo... Melhor. Tava melhor. E aí, a partir disso, o dono do curso, que é o Euriller, foi lá e indicou, né? A Nora ainda pra gente. Porque dezembro, tipo, já tava nos lançamentos legais. Tipo, na época, assim, a gente faturava 10 mil, aí eu ficava com 3 mil, 4 mil, 5 mil de cada lançamento. Então já tava indo legal, já tava funcionando. E aí, aí teve essa questão da mentoria, que aí, tipo, deu... Eu falei, comprei um curso de 3 mil e deu certo. Agora tem uma mentoria de 20 mil. Vocês acreditam nisso? Aí que ele indicou, não foi? Aí teve a indicação. Aí Teve a indicação, aí a gente fechou uma parceria boa, que a gente ficou um ano nessa parceria. E aprendemos muita coisa com ela. Aprendemos muita coisa assim, tipo, não foi só pelo dinheiro, a gente aprendeu muita coisa mesmo. De vida, tipo, né? Mudou muita coisa na nossa vida, Sim. no nosso relacionamento. E foi aí que eu comecei a me inteirar um pouco do que você estava fazendo. Só a partir daí. Porque até então, meu porque amigo... foi nessa época que eu acho que você pediu as contas. Não foi não. Eu trabalhei mais um ano ainda, 2022 todinho. É verdade. Em 2023. Porque começou a melhorar, já não tava provendo mais a casa, mas aí... Já pagava as contas da casa, fazia... Você pagou 3 meses só, não vem não. Eu pago há 4 anos. Oxi. E aí começou a parceria com a Nora. Aí foi um ano, só você e ela praticamente, porque daí eu não entrei. Só que aí eu comecei a ver que tava funcionando, que era um negócio que, né, tava pagando as contas. Aquela caverna ali do futuro. Pois é, só que... Comprou o terreno, né, terreno cheio de capim, e aí começou a construir uma casinha. Aí você capinou o mato, deixou bonitinho. E aí uma coisa que incomodava muito a gente é porque nessa época já tinha muitos eventos de marketing, né? O Renan não gostava de ir e, tipo, me deixar pra trás. E era ruim, né, querendo ou não, esse movimento. E também porque, tipo, um dia chuvoso lá, mó frio. Eu lembro muito desses dias que, tipo, eu tinha que sair pra trabalhar, ir lá pegar meu ônibus pra ir trabalhar pra clínica. E aí, tipo, a gente ficava, nossa, mas até quando a gente vai ficar assim? Só que ainda ficou 2022 todo, né? 2022 todo, o Renan e ela trabalhando juntos, foi uma parceria que... O que doía era, tipo assim, ela saía, acho que 6 da manhã, e aí voltava às 5h30, mais ou menos. Não, mais, eu chegava umas 6, 7 horas em casa pra chegar de ônibus. E aí teve um dia que ela virou assim, nossa, hoje eu nem vi o sol. Eu falei, eita. Parece clichê, mas era, tipo, eu entrava na clínica e ficava o dia todo lá. Aí 2022, engrenou. E aí, realmente, o Renan conseguiu colocar em prática tudo que tava aprendendo com a Nora, né? Tipo, de fazer lançamentos e tudo mais. E aí começou a gente... Quanto que a gente começou a faturar em média, mais ou menos? A gente fazia média de 30 mil, 40 mil, mais ou menos. O projeto, né? Como um todo. E com a produção? Era isso. Não, tipo, a produção a gente tirava, tipo, nessa época já era 2022, 10 mil, 15 mil, mais ou menos. E aí, tipo, os meus 2.500 estavam ficando no chinelo já. E aí a gente começou a participar de alguns eventos que... Não participar de eventos, mas a gente promoveu um evento com ela, com essa parceria, que a gente Mas isso foi em 2023, já. 2023. Que aí nesse evento a gente teve um aprendizado muito grande do nosso relacionamento. Sim. E aí foi lá que eu te pedi em noivado. Tá, mas calma, a gente chega lá. Foi de 23, fevereiro de Sim, 23. não, mas aí finalizamos 2022, chegando aí próximo a dezembro, eu tomei a decisão que eu sairia da clínica. Na época ainda, além de estar trabalhando na clínica, eu estava fazendo radiologia. Então, além de trabalhar o dia todo, eu ia pro técnico à noite, chegava tipo em casa quase meia-noite. Só que aí as coisas começaram a fluir com o Renan, ele começou a já conseguir um faturamento legal, tipo, a ponto de bancar nós dois. Eu falei, não, eu vou sair. Aí eu tranquei lá o técnico, saí, e aí falei na clínica que eu não ficaria. Então, terminei dezembro e janeiro eu já não voltei, janeiro de 23. E aí, em janeiro de 23, eu comecei com você no projeto da Nora. E aí a gente começou a trabalhar junto. E aí, em março de 2023, foi o primeiro evento que meio que eu gerenciei ali, né? Que eu organizei, que foi um evento para as alunas dela, que foi a formatura do MPI. Foi a formatura das alunas dela. E aí a gente foi pra Curitiba, foi a primeira vez que eu andei de avião, lembra? Primeira vez que eu andei de avião. E a gente foi pra lá, pra
pra trabalhar, né, pra organizar tudo, mas também pra aprender, porque ali a gente aprendeu muita coisa que a gente usa hoje. Depois a gente pode fazer, acho que um vídeo só falando Do sobre que a gente aprendeu, do que a gente aprendeu nesse, lá, porque nesse processo, porque foi bem forte. foi muito massa. E aí, a partir de 2023 a gente já tava andando junto. Eu demorei um tempo pra me encontrar, né? Do que eu ia querer fazer. Tipo, eu passei por copy, passei por design, várias coisas, até eu me encontrar na gestão e, tipo assim, encontrar o meu modelo de trabalhar. E aí, 2023, a gente ainda estava em... Aí ali em 2023 a gente começou a fazer uns lançamentos legais já, tipo, a gente pegou a nossa primeira plaquinha de 100 mil de faturamento. Sim. Depois a gente pegou, nesse mesmo ano a gente pegou uma outra placa onde a gente tinha recebido 100 mil de faturamento também. Porque Sim, a gente faturou 100 mil com os lançamentos, mas não era tudo da nossa parte. Aí depois no final do ano a gente recebeu a segunda placa, que foi que da era a nossa conta. empresa fazendo 100 mil ali mil. de lucro, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí os lançamentos já estavam no nível legal. E aí... Estavam começando, né? Isso. Aí a gente entrou pra 2024. 2024. A gente ainda estava com a Nora, mas aí a gente não... A gente já tinha aberto a empresa. 2024 a gente já tinha aberto a empresa. Aí já tava em um modelo um pouco diferente de trabalho, porque quando a gente abriu a empresa, a gente não tava mais focado, tipo, só em coprodução. A gente tava, tipo, meio que escalando. E a gente já tinha fechado outras parcerias. Sim, a gente tinha... A gente tava começando a trabalhar de um jeito diferente. Então, até a gente se profissionalizou mais também. A gente lidava como empresa, tipo, começou a separar PF de PJ. Começou a levar uma vida de um pouco mais profissional. E aí, meio do ano de 2024, veio a mudança. Que a gente saiu de Paulínia e foi pra São Paulo. A gente desfez a parceria com a Nora que a gente tinha, e isso foi antes de encontrar outros clientes. E aí foi meio que a nossa primeira quebra, digamos assim, financeira. Ah, é verdade. Que a gente quebrou de, tipo assim... É porque o lançamento é, tipo assim, ele é volátil, né? Você vai bem em um mês, aí 2 meses fica baixo. Aí depois lança de novo, aí vai bem, Entra aí fica baixo. uma bolada e depois não entra nada. E aí o que aconteceu é que nenhuma dessas a gente não tinha uma boa gestão financeira. A gente não tinha inteligência financeira nenhuma. A gente nunca tinha ganhado dinheiro. Aí A hora que a gente começou a ganhar, a gente queria comer. Comer, sair, A gente queria sair, comprar roupa, comer. Sim. Só que a gente esquecia que, tipo assim, no próximo mês não era a mesma entrada. E aí a gente meio que foi se afundando ali nisso. E aí depois desfez a parceria com a Nora e aí a gente tipo, ficou acho que uns 4 meses, 5 meses sem um lançamento. Isso foi em 2023. 2023, foi em 2023. 2020. Depois de março, abril ali de 2023. Porque logo que a gente entrou no Mastermind do Roser, que foi em março, a gente entrou numa... O Renan gosta de contar alta, porque, olha, é só uma observação. Mentoria de 20 mil lá, ok, né? Aí ele vai, bem de sair do CLT, vou te levar num evento, pra gente, né, conhecer marketing. Fomos pro evento. No final do evento, o cara vai e me faz um pitch de 60 mil reais. A matemática foi assim, ó. Eu entrei num curso de 3 mil, e aí deu uma renda. Aí depois eu entrei numa mentoria de 20 mil, deu outra renda. Eu falei, agora é 60 mil. Adivinha? A gente entrou no Mastermind Entrou de e- 60 mil. Se fudeu. Porque a gente... Mas por responsabilidade nossa, porque tipo, a gente entrou, a gente tinha acabado de fazer o nosso maior lançamento. A gente tinha batido 6 dígitos no lançamento só. Tinha feito 100 mil reais em um lançamento só. Sim. E aí a gente tava tipo, pô, tá dando certo, a gente precisa ter acesso a outras, a um conhecimento que a gente não tem pra gente poder fazer mais. Aí a gente entrou no Mastermind. Só que aí, quando a gente entrou no Mastermind, a gente viu que o modelo que a gente trabalhava não funcionava. E não era escalável. Não era escalável. Porque a gente dependia muito de uma coisa só. E a gente fazia a coprodução de tudo, né? Tipo, a gente fazia tudo dentro do a gente projeto. entregava tudo. Tudo. E aí foi que a gente começou, não, a gente tem que profissionalizar. Só que nessa de profissionalizar, que a gente desfez a parceria, e aí, tipo, Ficou no período parou de seca. lançar. Exatamente. Parou de lançar. Parou de lançar. E aí lá pra... Isso foi em abril, março de 2023. E aí a gente ficou até novembro. Acho que foi até agosto, mais ou menos. Ah, não, mas as parcerias que entrou também não. Porque a gente ficou até agosto. E aí nisso também a gente teve a entrada do nosso sócio, o Luiz. Aí o Luiz entrou na empresa pra Porque ele salvar. tinha meio que uma habilidade Ele financeira, tem, né? Ele Uma tem. habilidade financeira que a gente não tinha. Então ele entrou pra organizar o caos. E aí ele E começou. foi ele que salvou. Deu uma organizada, tipo, ele. Meio que ele falava não pra coisa que a gente falava muito sim. Sim, é. E aí começou Os a organizar masterminds da isso, começou a organizar aquilo, e a gente meio que focado em trazer mais clientes, a gente trouxe mais clientes, só que a gente via que, tipo,
vinha muito cliente naquele modelo antigo que a gente trabalhava e não funcionava. Sim. Aí até que em novembro, Uhum. que a gente realmente conseguiu mudar o jeito de trabalhar e aí fechou uma parceria, depois em dezembro fechou outra. Mas esse período que a gente viveu aí de, tipo, abril até novembro, cara, foi assim... Tipo, eu nem sei agora como colocar em palavras, porque foi muito difícil, porque eu já não tava mais no meu emprego e aí isso pra mim me trouxe muitas dúvidas se o que eu tinha feito tava certo. Porque da outra vez que tinha dado ruim, pelo menos tava pingando 2.500 ali no mês, mas tava pingando, né? Era alguma coisa. E isso me fez questionar muito se a decisão que eu tinha tomado tinha dado certo. E aí, nessa época, foi muito difícil porque eram os dois sem saber o que fazer. A gente ficava o dia inteiro sentado na frente do computador, mas não produzia nada, o nada, pior era nada. isso. O pior era isso, porque a gente acabava o dia e a gente tinha trabalhado. Só que não entrava. Não entrava nada, nada. E a gente nada, trabalhava. nada. Tipo, acho que a gente ficou uns 3 meses assim, trabalhando mesmo, trabalhando. Tipo, Domingo a domingo. acordava cedo, domingo a domingo, acordava, ligava o computador, trabalhava. Tinha coisa pra fazer. Sim. A gente tinha coisa pra fazer todos os dias, todos os horários. A gente trabalhava. Só que aí chegava no final do mês não tinha entrada. Não. E eu comecei a questionar, tipo, o problema é interno, tipo, tem coisa interna acontecendo. Mas, e de fato, era. Porque Tinha. aí a gente começou a olhar pra dentro e ver o que a gente podia arrumar. Foi aí que a gente começou a ler mais livros de desenvolvimento pessoal, que agregaram muito na nossa vida. Foi aí que a gente se conectou mais com Deus, que foi quando a gente começou a fazer nossa oração em casal. Porque até então a gente não fazia, a gente não falava sobre Deus. Deus era um tabu no nosso relacionamento, parece. Porque a gente não falava sobre ele. E foi nesse momento... Acreditava, mas não conversava. né? não conversava. Tipo, falar de ir pra igreja? Não, tipo, a gente não falava nada sobre isso. E foi na merda, literalmente, que a gente, tipo assim, parou pra olhar pra gente e começou a se desenvolver. E aí, em novembro, como você tava falando, que começou a vir as parcerias, né? É isso. E aí começou a melhorar, a gente foi estruturando a empresa, entrou... Uma das parcerias a gente tem até hoje. Sim, sim. E aí foi um processo que a gente foi aprendendo a ser profissional. Sim. A ter um... Até um método, né? Ter um modelo método. de trabalho. Isso. A gente Sim. começou a padronizar as coisas que a gente fazia. A gente fazia... Tipo, voltou a fazer aqueles lançamentos que dava Sim. bom. Até que chegou maio, de novo, que foi quando a gente decidiu se mudar. 24. De 24. Isso. A gente decidiu se Aí, mudar. de novembro, a gente conseguiu pegar... Aí a gente mudou nosso modelo de negociação, porque antes era só com produção, só porcentagem. E aí a gente começou a fechar com fixo, né? Pros clientes, fixo mais a porcentagem. Pro fixo trazer uma previsibilidade pra gente, porque o ruim, né, do empreendedor é que você não tem previsibilidade. Só que aí o fixo acaba que trazia pra gente. Sabe outra coisa que eu lembrei? Qual que é a palavra do ano de 2024? De 24 foi ação. Ação. A gente colocou, no início do ano, a gente colocou uma palavra do ano, que era Sim. ação. Uhum. E aí isso obrigava a gente, a toda vez que a gente tivesse medo de agir, Agir. a gente tinha que agir. Isso. Porque era a palavra do ano nosso combinado. Sim. E aí a gente falou, vamos fazer acontecer. Dava medo de fazer algo novo, a gente ia lá e fazia. E fazia. Mas isso em 2024 já, porque eu tô em novembro ainda. Aí a gente começou a se reerguer. Começou a voltar a pagar as contas da empresa, porque até então o nosso sócio ele entrou com um aporte financeiro para poder estabilizar ali e manter a empresa viva. Mas aí a gente começou a pagar as contas, começou a produzir. E aí em janeiro a gente fez a gente entrou no projeto já, tipo assim, estourando a boca do balão, fazendo um dos melhores lançamentos, né, desse cliente. E aí a gente falou, agora voltamos pro game. Então a gente trabalhou muito em janeiro, fevereiro. E aí a gente começou a vir muito pra São Paulo, pra eventos e tudo mais. A gente tá no Mastermind ainda, né? Então tinha que estar em eventos. E aí um casal de amigos nossos, a Carol e o Alberto, eles se mudaram pra São Paulo e a gente começou a vir aqui pra casa deles. A gente viu, tipo, cara, o que a gente tá fazendo em Paulínia? Tá perdido em Paulínia, porque aqui tinha um mundo de possibilidades. E aí em março, a gente decidiu se mudar. Porque lá onde a gente morava, naquele apartamento lá de 2021, o contrato acabava em 2024. Ia dar 3 anos que a gente tava lá. E a gente falou, não, vamos se mudar. Nossa, mas São Paulo é, tipo, outra vida, né? Outra coisa. E aí, a gente se organizou pra isso. A gente falou com o Luiz, que até então era nosso sócio ainda. Ele falou... Eu acho que na cabeça dele fala assim, meu Deus do céu. Vocês é doido. Vocês é doido. E aí, por quê? Lá a gente pagava R$1.300. Aqui, a realidade era, tipo, de 5 mil pra cima. Era uma coisa totalmente diferente. E agora que a empresa tinha voltado a respirar.
Só que a gente falou, não, vamos com a cara e com a coragem. E mudamos em maio de 2024. Aí a gente veio pra cá. E aí o game virou demais. Porque logo quando a gente chegou aqui, tipo, a gente saiu de lá em um cenário. Saiu de lá, a gente tinha... A gente tava, tipo assim, meio que quase ficando confortável com o que a gente fazia. E aí quando a gente chegou aqui, as coisas dobraram. Sim. Tipo, dobrou a quantidade de demanda, de trabalho, dobrou o cliente, dobrou tudo. Tipo assim, tudo multiplicou. E aí a gente começou a ter ser muito produtivo. Tipo, eu acho que eu diria isso. Tipo, não proativo, mas produtivo. A gente nas coisas certas, né? Nas coisas certas. Sim. A gente começou a focar nas coisas certas. E aí realmente, tipo, deu um boom, assim. Tipo, deu um crescimento muito grande de maio até, que eu diria, dezembro. Pra mim é de maio até agora. Não, mas é porque, tipo, de dezembro pra janeiro também outras coisas mudaram. Ah, é. É porque a gente vai dividindo a nossa vida em fases. Então tem, tipo, tem uma fase assim, uma fase assim. Então, realmente, no ano passado, 2024, a gente, desde que a gente se mudou, a gente, tipo, ficou num ritmo frenético de produzir. Só que aí em dezembro, realmente mudou. Que daí a gente teve parcerias que não foram mais pra frente, teve coisas que foram ajustadas, modelos da empresa. A gente trouxe o Wellington e a Karen pra empresa. Isso também, tipo... A gente começou a ser um nível um pouco mais sênior, eu diria, de tipo assim... Porque antes a gente fazia muita coisa operacional na empresa. E aí a gente conseguiu começar a olhar as coisas de uma maneira diferente. O questionamento era como que a gente continua mantendo a qualidade, mas também escalando. Exatamente. Como que a gente escala sem perder a qualidade. E sem ser a gente ali o tempo todo, né? E aí nessa virada de 2024 para 2025, a gente colocou a palavra do ano de escala. Porque era o que a gente queria. Exatamente. A gente falou como que a gente escala sem perder a qualidade. Sim. E escalar era tudo, né? Tipo assim, escalar na nossa vida, pessoal, profissional, espiritual, saúde. Era tudo escalar. Tipo assim, a gente tá comendo bem, como que a gente melhora isso? A gente tá treinando, como que a gente treina mais? Sim. A gente tá trabalhando, como que a gente trabalha melhor? Então tudo... É por isso que eu fiz que, tipo assim, foi de quando a gente mudou, do meio do ano de 2024 até o final do ano, foi tipo 6 meses, assim, bem... De ação mesmo. De ação. Naquela loucura que a gente fica, porque a gente é muito intenso, então a gente colocou muita intensidade. E aí de dezembro pra janeiro foi quando meio que virou essa chavinha de, tipo, agora a gente tem que fazer mais e mantendo a qualidade. Sim, e escalando, né? O objetivo é escalar. Mas acho que a gente já falou demais nesse vídeo. Porque senão, se a gente for entrar em 2025, rapaz... Meu amigo... O que aconteceu em 2025 é um vídeo de 30 minutos à parte. Eu acho que a gente já pode ir de spoiler pro próximo vídeo. E até pra gente se comprometer a fazer um próximo vídeo. É que esse vídeo aqui tá sendo gravado na última semana que a gente tá nesse apartamento. Que a gente vai se mudar. E eu tô ansiosa. Vai casar. A gente vai casar. Pediram noivado em 2023, a gente vai casar em 2025. Sim. Mas tudo a gente pode contar uma história. Tem um motivo. Então eu vejo que a gente pode separar assim, 2025 pra frente vai ser outro vídeo, mas também a gente trazer o que a gente aprendeu fora de marketing. Sim. Porque agora a gente já contextualizou toda a nossa vida. Vocês já conhecem a nossa história. E agora a gente pode entrar nos aprendizados que a gente teve além do trabalho. Fechado. Porque aí eu acho que é mais forte ainda. Sim. Porque essa parte foi punk. Sim. Então é isso, galera. Acho que mandamos muito bem pro nosso primeiro vídeo. Bate aqui. A2Cast. A2Cast. Vamos ver, né, se pode ser esse nome ainda. Mas foi o que a gente falou no início. Você não falou no começo, né? Falei. Ah, tá. Então tá tudo bem. Só que você tinha me interrompido no começo, igual você fez agora. A2Cast. Como a gente falou no começo, o intuito disso aqui é a gente trazer isso aqui, tipo, a nossa vida, só que de um jeito mais contraído, mais do nosso jeitinho, conversando, sem aquela superprodução. Não, é a gente conversar, falando o que a gente viveu e como foi a nossa vida, como foi até aqui, como vai ser daqui pra frente, enfim. Não tem nada muito programado, a gente só falou, vamos fazer. Sentamos aqui e estamos fazendo. E vai ser bem orgânico, sem cenário bonito, sem microfone, porque na por casa enquanto. Nova, na casa nova. Mas é porque a gente tinha que fazer, tinha que dar esse primeiro passo, então Tinha que dar esse primeiro passo. foi mais orgânico e real. A gente Os já próximos tem a gente vai fazer mais programado. muito conteúdo e não falar nada, né? Tipo, e tem uma frase que a gente aprendeu com o Elton Euler, que é ninguém sabe o que calado quer, mas eu acho que também ninguém sabe o que calado é, né? Tipo, porque ele tá calado, ninguém sabe o que ele é, o que ele faz, o que ele gosta, enfim.
Mas eu acho que a gente pode puxar uma dinâmica também pra encerrar mesmo, de tudo isso que a gente conversou agora. O que você sente de tudo isso? Eu sinto que é só o começo. Também sinto que é só o começo. A gente vai falar mais, viu? Rapaz, fala, viu? Fala! Eita, como fala! Então é isso. Como que é a blogueiragem? Se inscreve no canal, Se inscreve. ative o sininho de notificações, Dá o like. dá o like. E comenta qual que é a sua palavra do ano. Isso. Qual que é a sua palavra do ano de 2025? Boa. Isso é boa. Então é isso. Fechado? Beijinhos.